quero ser transformado, o meu coração restaurado, todo o meu ser. Vem curar, vem curar. Hoje eu quero sentir e viver teu amor em mim. Eu quero ser transformado, meu coração restaurado, todo o meu ser. Vem curar. Hoje eu quero sentir e viver teu amor. Eu quero ser transformado. Vai lá. Eu quero ser transformado. Meu coração restaurado, todo o meu ser, vem curar, hoje eu quero sentir e viver o teu amor, força, eu quero ser transformado, vai, eu quero ser transformado, meu coração restaurado, todo o meu ser, vem curar. Hoje eu quero sentir e viver em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos que servir a Deus e fazer isso com alegria. Servir com mais forte, servir com alegria. Pega a sua Bíblia, abre ela em Mateus, no capítulo 6, versículo 9 e seguintes. Mateus capítulo 6, do versículo 9 e seguintes. Amém? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai e teu pai que vê no lugar oculto te recompensar nas vossas ações. Não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos peçais. Eis como os deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aplauda a palavra de Deus. Força! Você já parou para meditar essa oração que nós acabamos de fazer? Qual foi a oração que nós acabamos de fazer aqui? Você já parou para refletir? Você já parou para meditar cada parte dessa oração? Tem uma parte muito bonita que diz assim: venha
a nós o teu. Repete comigo. Venha a nós o teu. Mais uma vez. Venha a nós o teu reino. Mas o que seria esse reino? Eu falo para o Senhor: venha o teu reino. Venha sobre mim o teu reino. Quando eu pregava na semana passada sobre esse tema e falava assim, que quando nós pedimos ao Senhor, venha a nós o teu reino, nós estamos dizendo o quê? Que venha sobre nós os teus princípios, que venha sobre nós aquilo que tu achas, que venha sobre nós as tuas regras e as tuas leis. As nossas regras, as nossas leis não. Que venha sobre nós o teu governo. Repete comigo: vem, Senhor, que venha sobre nós o teu governo. Mais forte: venha sobre nós o teu. Amém. E aí Deus tem um reino, e Deus estabelece o seu reino aqui na terra. Aí Ele faz um homem, o primeiro homem chamado, mais forte, o primeiro homem chamado. E o bonito que Deus tinha amizade com Adão. Não tinha? Eles se relacionavam. Deus pegava os bichos, Deus criava o bicho assim, ó. E sabe o que Deus fazia? Ficava morrendo de vontade para mostrar para quem? Adão, olha o que eu criei. Dá o nome. Aí o Adão olhou e falou: cachorro. E aí Deus vinha com outra criação. Adão, olha o que eu fiz. Dá o nome. Ele: vaca. Eles tinham um relacionamento. Olha só, Deus criava, Deus é Deus. E aí Deus criava e trazia para Adão colocar um nome. Eles tinham um relacionamento. E aí Deus chega em Adão e fala: Adão, agora eu quero procriar. Eu quero mais. Então, Adão, agora eu vou dar a você a missão de procriar. E Adão fala assim para Deus: mas como que eu vou procriar? Como é que é? Eu vou no barro e aí vou fazer assim? E Deus fala: não, Adão, você vai procriar de um jeito bem divertido. Eu vou te ensinar. E Deus ensina para Adão o jeito que ele ia procriar. E Adão gostou. Porque isso é de Deus, não é? Sim ou não? A gente que pensa que tudo que tem a ver com sexo é de Satanás. E é exatamente isso que o demônio quer. Ele quer que tudo aquilo, porque o demônio é invejoso, meus irmãos. Tudo aquilo que pertence a Deus, ele quer colocar no nosso coração que pertence a Ele. E aí ele vai sujando, e a gente vai achando: não, isso aí é coisa do Satanás. Põe uma coisa na sua cabeça: Satanás é tão pequeno que ele não tem criatividade para criar nada. Satanás não cria nada. Quem cria é quem? É quem? Então eles tinham uma parceria, não é verdade? Uma aliança. Mas acontece o quê? Chega um dia em que alguém rompe essa aliança. Foi Deus? Quem rompe essa aliança? Deus tinha uma aliança com os homens, e aí essa aliança é rompida. Quem é que rompe essa aliança? O homem. Nós rompemos a aliança com Deus. Eva e Adão pecaram. E quando cometem o pecado, nesse instante há um rompimento. Repete comigo: rompimento. Rompimento. Há um rompimento entre o céu e a terra. E algo muito triste acontece, igreja. A comunhão tão bonita que existia entre Deus e o homem acaba. Mas acaba porque Deus deixou de amar?
Acaba porque Deus... Uma vez eu vi um amigo dizendo assim: poxa, mas isso é errado. Que pai que ama o filho? Por exemplo, a minha filha tem 7 anos. Se a Isabela cometer um erro, ela nunca errou, aí ela comete um erro, e aí eu não vou querer mais saber dela? Você não dá uma segunda chance, você adverte, e aí você fala assim: ó, não faça mais isso. Não é assim? Não é assim que nós fazemos? Adão e Eva tinham errado antes? Erraram uma vez só, não foi? E Deus rompeu com eles para sempre. E ele falava assim: meu amigo, mas você não acha que Deus foi injusto? Ele não podia chegar e dizer assim: ó, vocês eram mancada, não façam mais isso. Mas ele não faz. Olhando nessa ótica, não parece que Deus é cruel? Mas sabe por que ele faz isso? Por algo muito simples. Deus é santo. Repete comigo: Deus é santo. Mais forte. E por ele ser santo, quando o homem peca, naturalmente, não é por culpa dele, já há um abismo. Porque diante dele não pode haver pecado nenhum, não pode. Não é porque ele não quer, não é porque ele é ruim, porque ele não tem misericórdia, não. Porque diante dele não pode haver pecado, porque ele é santo, ele é puro. Por isso, quando Adão peca, Eva peca, há um rompimento natural. E Deus não pode mais ter comunhão conosco, porque cria-se um abismo entre nós. Mas Deus deixa de amar o homem? Deus deixa de te amar, meu irmão? Não deixa. E aí começa uma das histórias mais lindas. Quando eu pego a Sagrada Escritura, eu vejo, eu li a Bíblia inteira já. E aí eu leio na Bíblia assim, eu falo: poxa vida, por que a gente não entende que de Gênesis a Apocalipse existe um Deus que está o tempo todo querendo um relacionamento comigo? Ele está desde Gênesis até Apocalipse querendo, fazendo de tudo, todas as artimanhas, e um monte de profeta, e um monte de santo, e um monte de milagre, um monte de acontecimento. É mar que se abre, é homem que anda sobre as águas, é morto que ressuscita, o tempo todo para quê? Para ver se você se apaixona por ele de novo, para ver se a gente volta a ter comunhão. É por isso, de Gênesis até Apocalipse, Deus está tentando ter de novo comunhão conosco. E detalhe, não é nós que queremos ir a Ele, é Ele que está desde Gênesis tentando se aproximar de nós, tentando ter de novo comunhão conosco. Perceba isso, igreja, Ele quer comunhão conosco. E a prova disso, que mesmo depois que o homem fere, mesmo depois que o homem peca, lá vem o livro do Levítico, onde Deus pede que se faça uma arca, onde Ele pede que se faça um tabernáculo. Você já leu sobre o tabernáculo? O tabernáculo, Deus manda Moisés fazer um tabernáculo, e o tabernáculo tem 3 divisões. Repete comigo: 3 divisões. A primeira, o átrio. O átrio significa pátio, quintal. A igreja, por exemplo, essa igreja tem um átrio, não tem? Não tem um quintal aqui onde nós nos relacionamos, onde vocês ficam aqui fora? E aí também no tabernáculo tinha o átrio. Um outro lugar chamado Santo Lugar, onde somente os sacerdotes poderiam ir. O povo não podia entrar, o povo só podia ir até o átrio. No santo lugar somente os sacerdotes podiam entrar, e para entrar tinham que se purificar. E sabe qual era a pena de alguém que entrasse nesse lugar sem a ordem? Morte. Morria. E aí os sacerdotes entram no santo lugar, mas existia um último lugar. É isso mesmo.
Existe o último lugar chamado Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar. E detalhe, uma vez ao ano. Ele se purificava, e era tão santo aquele lugar. Eu estava estudando sobre esse assunto. Quando o sumo sacerdote ia escrever o nome de Deus, eles pegavam uma tinta nova, uma pena nova que nunca tinha sido usado, para escrever uma vez no ano o nome de Deus, porque Deus é santo. E aí o sumo sacerdote, uma vez no ano, se preparava todo bonito. E o mais bonito é que a veste do sumo sacerdote tinha uns sininhos na barra. Você sabia disso? Sabe por quê? Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Então, quando ele entrava no Santo dos Santos, o único jeito de saber que ele estava vivo, quando ele andava, os sinos tocavam. Era o único jeito de saber que ele está vivo. E por que ele entrava no Santo dos Santos uma vez no ano? Ele pegava um cordeiro ainda novinho, pegava o cordeiro. Antes de entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça do cordeiro e confessava todos os pecados dele. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos com algum pecado, ele morreria. Porque Deus é santo. E ele confessava todos os pecados dele. Ele jogava sobre aquele cordeiro os pecados dele. Depois que ele confessava os pecados, ele sacrificava aquele cordeiro, ele matava aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro remia os pecados do sumo sacerdote. E depois daquele sacrifício, aí ele podia entrar no Santo dos Santos, porque ele não tinha mais pecado nenhum, e só assim para entrar diante de Deus, igreja, sem pecado, porque Deus é santo. Mais forte, Deus é santo. Aplauda se você crê nisso, Ele é santo. Mas o mais bonito disso, sabe o que era? Quando o sumo sacerdote entrava diante do Santo dos Santos, lembra, a aliança tinha sido rompida em Adão e Eva. Mas quando o sumo sacerdote fazia esse sacrifício e já não havia mais pecado nele, e ele entrava diante do Santo dos Santos, o céu abria uma brecha. O céu se abria de novo e Deus novamente vinha ter comunhão conosco. Porque desde Gênesis, Deus está querendo relacionamento conosco. E quando o sumo sacerdote entrava, abria de novo uma brecha, e por alguns instantes a união entre o céu e a terra voltava a resplandecer. Mas até mesmo o sumo sacerdote peca, não é verdade? Depois que ele saía do tabernáculo, pecado, e de novo a aliança é desfeita. Então nós já entendemos que Deus rompeu a aliança conosco, não porque Ele é ruim. Nós entendemos que nós rompemos a aliança com Ele porque Deus é. Eu não canso de dizer isso, que Deus é santo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 14. Amém? João 1, versículo 14. E o verbo de Deus se fez e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da... Aplauda, cheio da graça e da verdade. Força! E a palavra diz que o verbo se fez carne, ou seja,
Porque o verbo é quem? Quem é o verbo? É Jesus, é Deus. Então o verbo se fez carne e ele quis habitar entre nós. Igreja, Deus quer habitar entre nós. Deus quer fazer morada aqui hoje no meio de nós. É por isso que eu disse que muitas vezes o povo fica assim: queremos ir para o céu, queremos ir para o céu. Não que nós não temos que ir para o céu, pelo amor de Deus, tem que lutar para ir para o céu. Mas toma cuidado, porque a igreja querendo ir ao céu e o verbo querendo habitar no meio de nós, a gente não pode se desencontrar, porque o verbo quer ficar aqui no meio de nós. E agora eu vou dizer uma coisa: se você acreditar, mas eu não quero um palminhas, eu quero um glória bem forte, que diz assim: onde Jesus chega, o céu chega junto. Onde Jesus chega, o céu chega junto. Ele está aqui, então o céu está. Ele está lá fora, então o céu está. Porque onde Jesus está, o céu está ali também. E eu creio nisso. E porque onde ele chega, o céu chega junto. É fácil. É por isso que quando ele chegou, é por isso que ele ressuscitou os mortos. Por isso que todo morto que cruzou o caminho dele, ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque no reino que ele veio não tem morte. Todo morto que cruzou o caminho de Jesus, ele ressuscitou. Eu tenho até uma teoria: quantos homens estavam crucificados com ele lá na cruz? Jesus no meio, um na direita e outro na esquerda. Quem morreu primeiro dos três? Jesus, é verdade? Porque Jesus era o mais fraco, né? Porque Jesus era muito sensível. Lembrando que todos tiveram a mesma pena, os três. Mas Jesus morreu primeiro, porque ele é fraco? Porque ele é sensível? Sabe por que Jesus morreu primeiro? Porque todo morto que cruzou o caminho dele, ele ressuscitou. Ou seja, ele crucificado, se o ladrão da direita morresse, o que Jesus ia fazer? Ressuscita, meu filho, porque a morte diante de mim não tem vez. Aquela crucificação não ia acabar nunca. Por isso que ele teve que morrer primeiro, porque se o da esquerda morre, ele fala: filho, eu sou Deus, ressuscita. Aí o outro morre, ele: você não entendeu? Ressuscita, porque a morte não pode comigo, porque eu sou Deus. Detalhe, você pode dizer: ué, mas se a morte não pode com ele, por que ele morreu? A morte não podia com ele. Eu fico imaginando a morte quando chegou diante de Jesus na cruz, a morte olhando para si mesmo e falando assim: mas ele é Deus? Eu não posso com ele. Eu fico imaginando o desespero da morte diante de Jesus, vendo ele daquele jeito e a morte sendo tão pequena diante de um Deus, e a morte ali, ó, e os outros, os auxiliares da morte dizendo: vai, pô, pega ele lá. E a morte: mas como, pô, ele é Deus, eu não posso com ele. Aí eu tenho certeza que Jesus, olhando a agonia da morte, falou: morte, fica tranquila, você não pode comigo, fica tranquila, você não vai me levar, eu vou me dar. Eu me dou. Você não pode comigo, morte, então eu vou morrer, eu vou me dar, porque você não pode comigo. Todo cego que cruzou o caminho dele, ele fez enxergar. Sabe por quê? Porque no reino dele não tem ninguém cego. Todo enfermo que cruzou o caminho dele, ele curou. Sabe por quê? Porque no reino dele não existe enfermidade. Uhul! Uhul é um amém! No reino dele não existe. Agora eu quero o povo pulando da cadeira. Brincadeira, calma. Mas você pode dar um glória a Deus bem forte, porque onde Jesus chega, o céu chega junto. Amém, amém! Qual o contrário de alto? Quente. Longe. Alto. Perto. Frio. Deus é bom? Sim.
Está fraco. Deus é bom? Sim. Qual o contrário de bom? Ruim. Ruim? Não. Deus é bom? Sim. Qual o contrário de bom? Não. Se Deus é bom, não existe ninguém como Deus. Não existe nada contrário a Ele. Nós achamos que assim como Deus é bom, o demônio é ruim. Inconscientemente nós achamos que o demônio é poderosíssimo, que assim como Deus tem o poder para o bem, o demônio também tem o poder para o mal. E nós achamos que como Deus é bom, o demônio é mau. Se Deus é bom, não existe nada contrário a Ele. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Se Deus é bom, não existe nada contrário a Ele, igreja. Satanás é um adversário já derrotado. É claro que tem muita gente que adora dar brecha para que ele opere. Mas que poder que Satanás tem? Me diga um. Eu sei, o único poder que ele tem: virar a nossa cabeça para trás. Assim, ó. O único poder que ele tem. Olha para trás. Ele fica assim para você. Veja o que você fez. Veja as coisas erradas. É o único poder que ele tem. Ele é limitado. Quando você quer ir para frente, quando você quer ir além, lá vem Satanás e faz. Mas dá uma olhadinha para trás. Vê as coisas erradas que você falou. Vê as coisas erradas que você fez. E aí ele fica o tempo todo nos travando, porque quer que a gente fique olhando para trás, não é assim? É a única coisa que ele tem. E aí Satanás fica o tempo todo querendo nos lembrar do nosso passado, não é? Agora eu quero ver outro glória a Deus no final, quando eu terminar. A única função que ele tem, e o único poder que ele tem, é virar nossa cabeça para trás, para nos lembrar o nosso passado. E aí você pega a Bíblia e fala: tá bom, demônio maldito, você tem o poder de me lembrar o meu passado, né? Então tá bom, então eu vou te lembrar o seu futuro, porque a Bíblia diz que o seu futuro é num lago de fogo debaixo dos meus pés. Você mostra o passado, eu te mostro o seu futuro. Amém? E aí a igreja, nós que somos a renovação carismática, então, tem um povo que dá uma ênfase para o Satanás. Você viu lá, irmão, as possessões lá Nossa Senhora. 100 pessoas são curadas da cegueira. 1000 levantam, que eram paralíticos, e ficam de pé. No rebanhão da renovação carismática. Aí uma pessoa endemoniada. Pronto. Você viu Satanás? Nós adoramos, dar ênfase para ele, dar ibope para esse cara. Não é verdade? Sim ou não? Sim. E aí, gente, a gente achando que o demônio é poderoso, que ele opera. Aí eu pego a Bíblia em Marcos 5:1, e aí eu vi uma história linda. Jesus estava lá tranquilo, e aí Jesus desce da barca, e Jesus avista um cemitério. Dentro do cemitério existia um rapaz que estava já há muitos anos escravizado, possesso por Satanás. Anos que o demônio tinha tomado conta da vida daquele rapaz. E a Bíblia diz que o demônio jogava ele para um lado, jogava esse rapaz para o outro, não é verdade? Porque o demônio tinha poder, não tinha? Sim ou não? Tinha o poder de jogar ele para lá, tinha o poder de jogar ele para cá. Durante anos, esse rapaz preso naquele cemitério. E o demônio lá, todo poderoso, todo se achando: eu tenho poder. Aquela legião de demônios habitando naquele rapaz. Aí quem entra no cemitério? Jesus, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, vai entrando no cemitério. E a Bíblia narra que quando Jesus vai entrando, aquele rapaz estava possesso pelos espíritos malignos. Quando avista o leão da tribo de Judá, quando avista Jesus, o demônio se curva diante de Jesus e fala: o que viestes ter comigo, filho de Davi? Viestes me prender antes da hora?
e se curva diante de Jesus. E Jesus chega diante daquele rapaz e fala, pergunta para os demônios: quem são vocês? Quem é você? E os demônios respondem: o meu nome é Legião. Por quê? Porque existia ali uma legião de demônios sobre aquele rapaz. E aí os demônios começam a implorar. Olha o poder que eles têm. Quando eles veem Jesus, eles começam a implorar, dizendo: Jesus, Tu és o Filho de Deus, por favor, ali existe uma manada de porcos, por favor, nos mande para os porcos. Jesus olha para eles e fala: agora, saem desse rapaz e vão para aqueles porcos. A Bíblia narra que os espíritos saíram daquele rapaz e começaram a tomar conta daqueles porcos, e a Bíblia diz que tinha mais de 2.000 porcos, e quando os demônios iam entrando naqueles porcos, os porcos começaram a correr e se jogavam no mar, porque eles queriam se matar, se jogavam. Por quê? O demônio tinha poder, não tinha? Mas quem entrou no cemitério? O dono do poder. Quem entra no cemitério é o dono do poder. É ele que entra no cemitério. E aí Jesus se vê diante de quem agora? João Batista, que estava batizando todo mundo com água, não é isso? Está lá João, todo cheio da unção, batizando a igreja com água. Mas quem chega? De novo ele chega, e quando ele chega, João para o batismo na hora. Ele fala para aquela igreja reunida ali: eu batizei vocês aqui até agora com água, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou, vai batizar vocês agora com o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Quem quer receber o Espírito Santo aqui agora? Receba do Espírito Santo. Fala para o irmão que está do seu lado: receba. E no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, antes de entrar diante de Jesus, colocava a mão na cabeça do cordeiro. Eu convido você agora a colocar a mão de um modo claro, simbólico, na cabeça do cordeiro, esse cordeiro que João Batista anunciou que é Jesus. E assim como o sumo sacerdote, confessar os seus pecados e purificar. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão e confessa os seus pecados, assim como o sumo sacerdote tinha que fazer para entrar diante do Senhor. Daqui a pouco Jesus vai vir aqui no meio de nós. Confessa os seus pecados. Amém. Agora olha para mim. E quando a gente vai confessar nossos pecados, a gente fica triste, não fica? Porque o pecado machuca a gente, não machuca? Machuca. O pecado traz alegria? Traz prazer momentâneo. Mas depois do prazer vem o quê? A culpa. Mas existe uma palavra que nos traz alegria, e eu quero ouvir alegria, porque nós somos pentecostais, nós somos da renovação. Olha o que Jesus vem dizer: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê que quando você recebe a cura, você está limpo para estar diante do Cordeiro? Então você tem uma obrigação. Principalmente nós que somos carismáticos, participamos de grupo de oração. Quando recebemos essa unção deve ser passada adiante. Pregava semana passada para os casais que quando nós pedimos perdoai-me assim como eu perdoo, nós estamos falando de um perdão vertical. E por que eu peço ao Senhor, perdoa-me, ou seja, vem do céu esse perdão? Porque quando eu recebo esse perdão vertical, eu sou condicionado de um modo devocional e amoroso a espalhar o perdão
horizontal. E aí, quando eu sou perdoado, me dá vontade de sair perdoando todo mundo que está ao meu redor. Não é assim, igreja? Repete comigo assim, de um modo bem devocional e bonito, bem romântico. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Venha o teu reino. E eu disse isso aqui no começo da pregação, mas eu quero voltar, porque nós temos uma vontade louca de ir para o céu, Deus querendo implantar, Deus querendo vir até nós. Mas eu lendo a Bíblia, não é esse o conceito, não que nós não temos que ir para o céu. Opa, temos que ir. Mas não é essa vontade, a Bíblia não está narrando isso para a gente. A Bíblia está mostrando que o quê? Que Deus quer um relacionamento conosco. É Ele que quer vir até nós. Eu não consigo entender esse Deus. Eu que tinha que ir a Ele, não é verdade? Mas não, é Ele que quer vir a mim. Ele quer vir a você, meu irmão. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Acorda, criatura. Deus quer ir até você. Amém? Onde estão os homens e mulheres que querem entregar a vida para Jesus? Quem quer entregar a vida para Jesus? Mulheres, quais das mulheres aqui querem entregar a vida para Jesus? Os homens, quem quer entregar a vida para Jesus? Que vida! Que vida é esta que você quer entregar para Ele? Essa vida suja, essa vida cheia de mentira, essa vida cheia de vaidade, essa vida cheia de inconstâncias, essa vida cheia de lamúrias, é essa vida que você quer entregar para Ele? Porque Ele entregou a vida por nós, mas a vida que Ele entregou por nós era santa, a vida que Ele deu por nós na cruz era pura. Mas nós queremos o tempo todo, dizemos o tempo todo, queremos tirar a nossa vida, toma minha vida, mas peraí, qual a qualidade da vida que eu quero entregar para Ele? Já parou para pensar como que está a vida que você quer entregar para Jesus? Como que está o teu coração? Como estão as suas práticas? Quais são as suas condutas? O que você faz quando as luzes estão apagadas? O que você faz quando você não está aqui na igreja? Quais são as suas ações? Que vida é esta que nós queremos entregar para Ele? Desculpa falar, se nós tivéssemos um pingo de vergonha na cara, nós íamos esconder essa vida dele, não querer entregar. Enquanto essa vida não fosse consertada, santificada e purificada, eu não posso querer entregar a Ele. E nem posso dizer que venha a Ele um reino. Como que um reino tão santo pode vir sobre práticas tão erradas como a minha? Não condiz as nossas palavras com as nossas ações. Não condiz. Para mim dizer a Ele, venha ao teu reino, eu preciso primeiro consertar essa vida aqui. Você crê nisso? A prova disso é um homem chamado Zaqueu, corrupto, mentiroso, ladrão, tudo isso, sobe numa árvore, corrupto, ladrão, mentiroso. Ele teve apenas um encontro com Jesus, não foi? E ele desce da árvore. Jesus nem pregou para Zaqueu, mas Zaqueu sabia diante de quem que ele estava. E ele já desce dizendo o quê? Se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele já desce entregando, a minha vida é suja, a minha vida não é legal, as minhas práticas são erradas, e para estar contigo, para caminhar contigo, para dar a vida para ti, eu preciso mudar a minha vida completamente. Toma, Senhor. Ele já desce confessando. Ele não ficou nessa historinha que nós ficamos, que toma minha vida, que vida! Meu irmão, para você entregar a vida para Ele, tem que descer da árvore aí entregando tudo, tudo de errado. Aí você pode dizer,
toma a minha vida, toma o que é meu. O que nós estamos fazendo para merecer que um reino tão santo venha até nós? O que o Levanta-te, o que o grupo de oração aqui reunido está fazendo para merecer que o reino de Deus venha sobre nós? Olhando cada um para a sua consciência, o que você tem feito no particular que mereça dizer: venha o teu reino? Quantos aqui hoje precisam colocar a mão na cabeça do Cordeiro e confessar os pecados e pedir ao Senhor que limpe o coração, para que aí sim possa dizer: venha ao teu reino? Quantos precisam fazer isso hoje aqui? Tem a humildade de dizer: eu preciso. Que bom. Mas para entrar no reino de Deus é preciso fazer a vontade dele.